Vamos iniciar aí, boa noite então a todos, né? Vamos iniciando aí mais uma unidade curricular. Ok, pessoal, é uma unidade bem rápida. Essas duas próximas unidades curriculares aí são bem rápidas, elas são um pouco mais teóricas aí, né? Mas é para a gente ter uma boa noção da prática, principalmente para entender os fenômenos por trás do fenômeno da refrigeração, né? Do sistema de refrigeração. Então, essa OC é de termodinâmica, né? Ela vai do dia 14, vai até o dia 29. Então, aí são 15 dias, mas a gente vai ter mais duas webaulas, além dessa, mais duas, né? A gente tem aí, pessoal, um questionáriozinho aí e uma SAP, né? A SAP é bem tranquila aí, eu vou mostrar para vocês aí como desenvolver ela e também vou falar, né, o conhecimento ali, né, os conceitos por trás do desenvolvimento da situação de aprendizagem, certo? Deixa eu compartilhar minha tela aí, vamos lá. Bom, então vamos entender aqui a situação de aprendizagem aqui, ela chama máquina de Carnot em foco, né? Bom, então vamos lá. Somos uma empresa especializada em desenvolvimento de climatizadores. Em razão disso, estamos realizando um estudo para saber os dados teóricos de uma máquina de Carnot, que opera entre dois reservatórios de 320 Kelvin e 260 Kelvin, respectivamente. Então, o objetivo do estudo desses dados é verificar se em um ciclo termodinâmico reversível é possível converter todo o calor adicionado em trabalho útil para atingir a eficiência térmica de 100%. Para obtermos um relatório com essas informações, queremos contratar sua empresa. Uma informação obtida com a fabricante é que a máquina absorve 500 joules de calor no reservatório quente. Ok, vou repassar as informações para o meu técnico de refrigeração e climatização, né? Então vamos lá, você, técnico de refrigeração e climatização da empresa, deverá responder os seguintes questionamentos da empresa, né? Que trabalho ela pode fornecer, né? E qual é o trabalho máximo que ela pode oferecer operando sobre essas condições, né? Bom, o trabalho então que ela fornece aí, pessoal, é de 500 joules, né? Tá falando aqui, né? Então, o que que é aí? O que que é o esquema o que que é a essência dessa situação de aprendizagem? Então, deixa eu abrir aqui o Paint aqui, só para a gente entender aqui. Vamos lá. Bom, é o seguinte, ele falou então que é uma máquina de Carnot. Bom, eu vou mostrar depois para vocês, pessoal, o que que Carnot fez aí sobre a idealizou. Mas, em suma, o que que é a máquina de Carnot? Carnot, ele idealizou, né, uma máquina que ela precisa de duas fontes, né? Uma fonte quente e uma fonte fria. E essa fonte quente, uma parte gera trabalho e uma outra parte ela é perdida de alguma forma, então ela vai para uma fonte fria. Bom, esses termos, fonte fria, fonte quente, porque Carnot, ele tentou idealizar a máquina termodinâmica nos moldes lá da primeira revolução industrial, é, então lá com o advento das máquinas a vapor. Então era uma forma de entender como era o rendimento dessas máquinas e como otimizar, né, tem então na tecnologia da época, otimizar o rendimento dessa máquina, né? Hoje, por exemplo, a gente tem muitos exemplos dessa máquina de Carnot, né? Só que a máquina de Carnot era considerada uma máquina ideal. O que que é uma máquina ideal? Que tudo aquilo que é gerado de calor gera trabalho útil. Só que na prática a gente vê que isso não acontece por vários fatores. Isso depois eu vou falar com vocês com mais detalhes, mas o que vocês têm que saber é o seguinte: a gente sabe que na prática nem toda máquina consegue converter tudo que gera de calor em movimento, né? Não, você não consegue transformar tudo que é ali da fonte de energia, por exemplo, em movimento mecânico. Então a máquina de Carnot, por exemplo, que a gente tem de exemplo são os motores aí, né? É uma máquina que precisa por exemplo, as máquinas a combustão, o que que é? A partir da energia térmica ali gerada pela reação de combustão entre combustível, oxigênio, uma fagulha ali, né, no caso da gasolina, ou pela compressão entre o diesel, oxigênio ali,
gera uma explosão. Essa explosão, então, essa energia química, ela é uma energia térmica, ela libera calor, então ela vai gerar movimento. Então ela comprime, ela expande um pistão e esse pistão vai gerar um movimento e esse movimento vai para as rodas ou para algum outro tipo de movimento. Só que nem tudo que é gerado ali naquele calor, ele vai gerar movimento útil. Então ele se perde, pode ser por causa do atrito, né? Então o motor ali tem um atrito do pistão com a camisa do pistão, né? Então gera atrito. O próprio peso dos componentes também, você precisa vencer essa força, então é uma parte que se perde. O próprio atrito entre as outras partes móveis ali, até chegar, por exemplo, lá no motor. Então, na ponta do eixo, lá na roda. Então, chega ali, no máximo ali 20, 30% ali de movimento que é gerado lá na roda. Então, não é tudo que é gerado no calor que vira movimento útil, né? Que vira trabalho útil. Então, Carnot, ele verificou, né, que nem tudo que consegue gerar 100% de eficiência térmica. Então, o que que é basicamente? Então, eu tenho a chamada fonte fria. Então, eu tenho uma fonte fria, ou perdão, uma fonte quente. Então, essa primeira aqui é uma fonte quente. Então, tem essa fonte quente, certo? Então, eu tenho minha máquina. Então, eu tenho minha máquina aqui. Então, eu tenho uma máquina e tenho minha fonte fria. Então, tem minha fonte fria aqui, certo? Bom, minha fonte quente, geralmente ela vai ter uma temperatura da fonte quente, vou chamar de TQ, e aqui eu vou chamar de TF, temperatura fria. Então, a fonte quente, ela gera, então, um calor, né, que tem uma tanto, e ela vira uma parte dela. Então, ela chama de, e uma outra parcela vai para a fonte fria. Então, aqui vira trabalho, a gente chama de tal, né, trabalho útil, que é o TU. Né? Então, por exemplo, toda máquina de Carnot, ela vai de uma fonte quente, essa fonte quente que gera um calor, por assim dizer, ela vai gerar a máquina, ela vai movimentar, ela vai acionar essa máquina, e essa máquina vai gerar algum trabalho, qualquer tipo de trabalho aí que se imagine. Só que nem tudo, pessoal, nem tudo vai daqui para cá. Então, ou seja, ele não tem uma eficiência de 100%. Então, uma parcela da fonte quente, essa parcela que é fornecida para a máquina, ela não consegue gerar trabalho útil, né? Ou ela pode ela mesma absorver, ou ser um trabalho ali não é realmente para aquilo que ela foi feita. Então, uma parte vai para a fonte fria. Então, eu preciso de uma fonte quente e uma fonte fria, né? Então, aqui, por exemplo, ó, então eu preciso da temperatura. Então lá, ó, qual o trabalho máximo sobre essas condições, ó? Então vamos lá, ó. Temperatura quente, eu tenho ela aqui, ó, é, só um minutinho aqui, pessoal. Tá aqui, ó, 320 Kelvin. Pessoal, o Kelvin, ele é uma escala de temperatura. Como é que ela é calculada? Eu sempre pego a temperatura em graus Celsius, quero, por exemplo, aqui fazer uma conversão de graus Celsius para Kelvin. Eu somo com 273, né? Então aqui, ó, 260 kelvins. Por exemplo, quero saber qual que é a minha fonte quente e minha fonte fria. Então vou fazer os cálculos aqui, ó. Só diminuir 273, ó. Então aqui, ó, 320 menos 273, 47 graus Celsius. E aqui, ó, 260 menos 273 é menos 13 graus Celsius. Aqui, ó, menos 13 graus Celsius.
Pronto, então sei que a temperatura da minha fonte quente é de 47, da minha fonte fria é de -13, certo? Só um minutinho aqui, pessoal. Só pegar minha colinha aqui. Só voltar aqui, pessoal, rapidinho. Compartilhar aqui, deixa eu. Bom, pessoal, então eu tenho minha fonte quente, minha fonte fria, né? Então a primeira coisa que ele pede aí, né, qual que é o rendimento, né? Então o meu rendimento da minha máquina de Carnot é dado então por Ni, né, que é um menos a temperatura da fonte que é da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Sobre essas condições eu consigo verificar é, qual que é então a fonte meu a minha eficiência, né, da minha máquina de Carnot, certo? Bom, outra coisa que ele pede ali, né, qual que é o trabalho máximo ali, né? Então esse trabalho, pessoal, é dado por essa relação aqui, ó. É, I é igual a energia útil, né? Então é energia útil, que é o W ali, ou tal, vou chamar aqui de tal, né? Sobre o calor que de fato tem pela fonte quente ali, né? Que é o Q1. Então, se eu achei aqui a minha fonte e qual que é o calor ali, você sabe que é de 500 joules, aí então eu acho qual é o calor, né? Que é a quantidade de calor que é retirado da fonte quente para gerar então um trabalho de 500 joules, certo? Bom, outra coisa ali que ele pede se a máquina trabalhando ao contrário, funcionando então como refrigerador, né, qual trabalho deve ser fornecido para retirar 1.000 joules de calor, né? Bom, a gente sabe, pessoal, que a refrigeração ela é o inverso dessa máquina aí, né? Porque é a partir de uma fonte de calor, ele gera um eixo, né? Gira um eixo, ele fornece trabalho. Na fonte de refrigeração é o contrário. Eu tenho que dar energia para o compressor então fazer um circuito reverso, para ele poder retirar calor de um ambiente e jogar para fora, que é justamente um processo reverso. Só que para isso, então, eu preciso injetar energia. Então, ao invés dele gerar um trabalho, ao invés dele entregar um trabalho, eu tenho que injetar trabalho nessa máquina, que aí ele faz o processo inverso. Ele retira calor da fonte fria e joga para a fonte quente, né? Então é assim que funciona um circuito de refrigeração, né? Então esse é como ele trabalha. Então o que que eu preciso, né? É, funcionando, né? Quanto trabalho que eu devo fornecer, né? Então para retirar 1.000 joules de calor do reservatório frio. Então quanto eu preciso, né? Quanto eu tenho trabalho que eu tenho que injetar, por exemplo, no compressor para ele retirar 1.000 joules de calor do reservatório frio, né? Então, para isso, eu vou ter que pegar o COP, né? Então, se aqui a minha eficiência ela vai variar entre 0 e 1, o meu COP ele é o inverso disso aqui, ó. Então, o meu COP ele é 1/I, né? Então, eu acho o meu COP. A partir desse COP, que também é o inverso daqui, ó. Então, agora é o Q sobre o trabalho, né? Então, se eu preciso retirar 1.000 joules e eu tenho COP,
Então eu preciso aqui, ó, fazendo a multiplicação em cruz, eu acho o meu trabalho. Não, o meu trabalho aqui, ó, meu trabalho é o COP, opa, perdão, é o Q, é o meu Q aqui, né, dividido pelo COP. E a gente sabe aqui, pessoal, que o meu aqui, ó, é de 1.000, certo? Então é o 1.000 sobre o COP, eu vou então ter o trabalho para poder retirar aí. Então, pessoal, basicamente é isso aí, como diz ali, a ideia, né, por trás da resolução do exercício. Mas calma aí, pessoal. Agora eu vou mostrar aqui, eu vou para a parte de fato que a gente precisa ter base, senão a gente não consegue entender os conceitos. Então, para isso, eu preciso então de falar sobre então a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica, certo? Então vamos lá. Bom, então, pessoal, iniciando aí pela lei dos gases e na termodinâmica, ela está fundamentada na primeira lei e na segunda lei, né? Bom, essas leis da termodinâmica, pessoal, ela não tem nenhuma prova do ponto de vista matemático, então não teve um matemático teórico ali, mas ela é feita na parte prática mesmo, então em experimentações práticas mesmo, né, e na ausência, né, de experimentos contrários, né, então até hoje não teve um contra-exemplo que refutasse, por exemplo, as ideias da primeira e da segunda lei da termodinâmica. E a termodinâmica, pessoal, como eu falei ali, ela nasceu, ela é até uma ciência recente. Ela nasceu no século XIX, porque o pessoal da época, né, os estudiosos da época, eles queriam descrever a operação das máquinas, né, e avaliar o desempenho, né? Então, verificar qual que era, então, até aquele momento, né, com o advento delas, qual que era a eficiência, como elas funcionavam, entender esse funcionamento, era ali uma essência para poder, então, descrever formas de otimizar, né? Até porque é a parte da evolução, né? Toda vez que a gente cria uma máquina, a tendência, o que que é? A gente estudar elas, né? Estudar elas bem detalhado para poder sempre otimizar essas máquinas, ó. Sempre estar evoluindo e levando ao melhor ali, né? Bom, então, pessoal, sobre nessa parte da termodinâmica, a gente inicia pela lei dos gases, né? E o gás, né? Os gases que a gente tem em estudo, ele tem duas características, né? Que é a sua compressibilidade, né? Então a gente sabe que a gente pode comprimir o gás o tanto quanto é possível, né? Então toda vez que a gente fala, por exemplo, no motor, fala taxa de compressão, mas a taxa de compressão, por exemplo, de um líquido, no caso a gasolina, o diesel ou o etanol. O que que é a compressão desse fluido? É o máximo que ele consegue comprimir se tem uma reação química, por exemplo, uma explosão, algo do tipo, né? Então isso também vale para os gases, né? Então tanto a sua compressibilidade quanto a sua expansibilidade. O outro exemplo é a pneumática. A pneumática hidráulica utiliza fluidos. No caso, a pneumática utiliza o ar, né? Então o ar comprimido. Então, utiliza ali as características de compressão do ar para poder, então, realizar algum tipo de trabalho. Então, por exemplo, para movimentar um pistão, para alguma máquina rotativa, né? Tudo isso utilizando um ar comprimido, né? Então, utiliza ali as características do gás para poder realizar algum tipo de trabalho. Mesmo vale para a hidráulica, né? Então, a hidráulica também é da mesma forma. Utiliza o óleo ali, um fluido, para poder, por exemplo, as grandes máquinas hidráulicas, né? Várias aplicações a gente tem também na hidráulica aí. Por exemplo, um garfo de uma empilhadeira também utiliza princípios, né, da hidráulica. Então, falando do gás, pessoal, ele é um fluido que vai sofrer, então, grandes variações de volume, né? Então, a gente sabe que ele pode variar de volume de grandes variedades, né? De grande amplitude, quando eu submeta a pressões relativamente pequenas. E tende a ocupar, né, todo o espaço que lhe é oferecido.
Bom, então, pessoal, o gás quando trata do seu estado físico, a gente analisa ele por três variáveis, por três grandezas: o seu volume, a pressão e a temperatura, que são as suas variáveis de estado. Bom, no sistema de refrigeração, pessoal, os fluidos então vão estar sujeitos à variação de volume, pressão e temperatura. Então a gente vai ver ali que o ciclo para que o fluido refrigerante faz. Então, o que que é basicamente o meu circuito? Meu circuito, então, ele passa por um evaporador, então meu fluido ele vai trocar calor com o meio. Então, qual que é a mágica aqui do meu sistema de refrigeração? Esse meu fluido refrigerante, ele vai pegar o ar quente e vai pegar ele, vai, como dizer, ele vai absorver esse calor. Então, para ele absorver esse calor, vai ser necessário ele mudar de estado. Então, nesse momento, ele está como líquido, ele vai evaporar. Por isso que o nome por exemplo, nesse sistema split, a gente tem ali o evaporador. A unidade interna chama evaporador. Por que que chama evaporador? Porque é o meu fluido refrigerante que vai evaporar. Então, o calor que está dentro do ambiente, então ele vai passar pelo fluido refrigerante, ele vai evaporar. E o que que vai acontecer então? O meu fluido, então, que estava mais frio, aí ele vai tirar o calor. Então, ele vai resfriar, ele vai refrigerar o ambiente. Então, na parte então, o meu calor, o meu ar que é quente, por exemplo, ele vai para a parte de cima, passa pelo evaporador, e na parte que insufla, né, onde sai o ar, ele sai o ar refrigerado. Então, aquele calor que estava no ar vai para o meu fluido refrigerante. Não E isso estou ele te ouvindo. não está me ouvindo? Pessoal? O som sumiu. Alô, 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 estão me ouvindo aí? Eu tô Agora ouvindo. vou. Estão me ouvindo, pessoal? Agora estou te ouvindo. Vamos mudar, cara. Ficou mudo um pouco aí. Estão me ouvindo? Estou aumentado aqui. Certinho aí, pessoal? Estão me ouvindo agora aí? Beleza, então vamos lá. Bom, aí como eu estava falando, né? Então ali o calor que estava no ambiente evapora o meu fluido refrigerante. A gente tem que lembrar que ele está circulando. Quem está fazendo essa circulação é meu compressor. Meu compressor que ele succiona então em um ponto o meu fluido refrigerante e joga no circuito. Aí ele vai passar então agora, como ele vai evaporar, então ele está como vapor. Então, se ele já está na condição de vapor, né, ele vai então lá para o meu compressor. Né? O meu compressor ele vai então comprimir esse fluido que está sobre a forma de vapor. Então, ele vai comprimir e vai jogar esse vapor lá para o condensador. Então, ele está sobre alta temperatura e alta pressão. Então, o que que ele vai fazer? Agora, no condensador, aquele calor que tinha absorvido no ambiente externo vai jogar lá no condensador. Então, o condensador ele está lá do lado de fora. Por que que chama condensador? Porque ele vai mudar o estado do meu fluido refrigerante, que antes era vapor e agora ele vai se condensar, ele vai virar líquido novamente. Então, como é que ele vai virar líquido novamente? Ele vai pegar esse calor e expulsar para fora. Então, através da troca de calor com o meio, e geralmente tem um ventilador que ajuda nessa troca, para poder melhorar a troca térmica. Isso vai fazer o quê? Tirar o calor para fora. Então, toda vez que a gente está próximo de um condensador, o que que a gente sente ali? Muito calor. O que que é aquele calor? É a temperatura quente, né? Aquele ar quente que estava dentro do ambiente, agora está para fora. Tá? É todo o calor que eu preciso expulsar do ambiente. Bom, então o compressor jogou ali e condensou. Então ele condensou, ele está líquido de novo. Aí agora ele está líquido, ele vai voltar então lá para o evaporador. Então aí recomeça todo o meu ciclo. E aqui, pessoal, estou falando de forma bem simplificada. A gente sabe que tem os acessórios, tem alguns outros componentes do sistema de refrigeração para a gente poder assim, entender outros fenômenos e alguns problemas ali que a gente precisa entender para depois falar, não, agora que eu tenho que utilizar além do evaporador, o compressor e o condensador? Tem muito mais coisas, né? Tem válvula de expansão, tem
válvula de expansão, controle, enfim, tem várias outras coisas. A gente não vai falar isso agora. Então, agora que a gente tem que entender é o fenômeno físico por trás do sistema de refrigeração, né? Bom, então nos gases, pessoal, a gente vai ter algum tipo de transformação, que é a chamada isocórica, isobárica e isotérmica. Bom, o que que é a isocórica, né? A isocórica, ele ocorre com volume constante, aí a minha pressão e a minha temperatura variam. Se é isobárica, a pressão é constante, aí o meu volume e temperatura vão variar. Se ela é isotérmica, o meu volume e pressão é variável e a minha temperatura é constante. Então, na transformação isocórica, eu vou manter o meu volume. E o que vai alterar é o volume, então, ali é o mesmo. Então, vamos supor aqui, ó, se eu aumentar ou diminuir a temperatura, o volume é o mesmo. Se eu aumentar a temperatura, o que acontece? O que que é a temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, maior é a agitação das minhas moléculas. Então, minhas moléculas vão estar mais agitadas. Se eu diminuir, elas vão ficar mais paradas. Porém, na transformação isobárica, isocórica, meu volume é constante. Então, meu volume não altera. E o que que é a relação? É P1V1 sobre T1, que é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Como os volumes são os mesmos, só fica a relação P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Bom, então, pessoal, é uma relação aí constante, dada por esse gráfico aqui. Então, por exemplo, se eu aumento 200 Kelvin, a pressão aumenta de forma proporcional. Se vai 300, e assim por diante. No outro tipo de transformação, pessoal, a isobárica, a pressão é a mesma, porém eu vou variar temperatura e o volume, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, se eu vou variar a minha temperatura duas vezes, ó, a temperatura vai variar duas vezes, por exemplo, T1. A pressão é a mesma e o volume também, se eu aumentar, ele também vai aumentar na mesma proporção. Então, a relação entre temperatura e volume também ele é linear, ele tem uma linearidade, ou seja, varia de forma proporcional. E na transformação isotérmica, pessoal, a temperatura mantém a mesma. O que que eu vou variar? Volume e pressão. Então, eu vou manter a mesma temperatura que vai variar é a pressão, ou a temperatura, vai variar volume e pressão. E nesse caso aqui, pessoal, pressão e volume vai ter essa relação. Então, é meio que uma relação logarítmica. Aí já é uma outra, já não é a mesma relação linear do que, por exemplo, da transformação isocórica da isobárica, né? Bom, então, pessoal, os estudiosos na época também viram também que uma forma de estudar os gases é chamá-lo de gás ideal ou perfeito, né? Então, o que que é esse gás ideal? Cujas moléculas não apresentam volume próprio e que não sofrem mudança de fase, ou seja, eles estão sempre na fase gasosa, ou seja, ou eles não se condensam ou eles não se evaporam, eles estão sempre na mesma fase, sempre no estado gasoso, né? Então, mesmo se eu aplicar uma pressão, um volume muito baixo, uma pressão muito alta, ele não muda de fase. Só que a gente sabe que isso aqui é uma aproximação, porque de fato não existe um gás perfeito, né? Todos os gases aí vai ter um nível de compressibilidade, de expansibilidade, né? Em que, pessoal? Alguém aqui só aqui para passar rápido a teoria. Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Se tiver aí, pessoal, só falar, viu? É só para a gente pegar uma base aí. Aqui tem uns exercícios, pessoal. Qual que depois a gente pode fazer aí, mas aqui é só para usar aquela relação, né? P1V1 T1, que é igual a P2V2 T2, né? Então aqui é só rapidinho, só para a gente fazer aqui, ó. Então vamos lá, ó. Só pegar um outro parte do quadro aqui. Então vamos lá, ó. Qual que é a variação de volume sofrida por um gás que ocupa inicialmente o volume de 10 litros, né? Então, aqui, ó, qual a variação, né? Então, qual que é a variação do gás? Sabendo que inicialmente, que é o P1, ele tem 10 litros,
a uma temperatura de 250 graus Celsius. A temperatura se eleva isobaricamente, então minha transformação é isobárica. Se é isobárica, então é, opa, aqui não é P, né, pessoal? Só um minutinho, aqui é volume. Perdão, que eu errei, aqui é volume. Aqui é volume. Volume 1, 10 litros. Aqui eu quero volume 2, né? E o meu, então aqui, né, P1 então é igual a P2, né? Se é isobárico. E a minha temperatura T2 é 160 graus Celsius. Bom, então como é que resolve isso, ó? Então lá, ó, P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Então aqui, ó, pressão é igual, é isobárico. Então aqui, ó, V1 é 10 sobre 250. V2 é que eu quero descobrir e T2 é 160. Então aqui, pessoal, faz a multiplicação em cruz, ó. Então aqui, ó, 250 V2 é igual a 160 vezes 10. 250 V2 igual a 100.600. V2 é igual, então, a 1.600 por 250. Então, aqui, ó, 1.600 dividido por 250, ó, dá 6,4 litros. Bom, então a gente viu aí que realmente tem uma relação proporcional, né? Então, se minha, se minha temperatura diminui, então o meu volume também tende a diminuir de forma proporcional. Então, aqui é só para a gente verificar aí que isso aí é verdadeiro, né? Bom, então vamos seguir aí, pessoal. Depois vocês quiserem fazer aí a segunda aí, só para dar uma treinada. Bom, além disso, pessoal, a gente tem aí a chamada energia interna. Então, o que que é energia? É a capacidade de se realizar trabalho, né? Bom, e a quantidade de energia requerida para executar uma quantidade de trabalho, ela é sempre igual à quantidade de trabalho realizado. É quase que uma relação assim de 1 para 1. Então, o mesmo tanto de energia que gera é o mesmo tanto de trabalho que é realizado. Só que a gente vai ver que depois não é assim, né? Então, nem todas as energias são térmicas e também um sistema termodinâmico vai ter três formas de energia. Então, é relacionado com a velocidade, que é a energia cinética, com a posição em relação a um plano de referência e com a temperatura, né? Então, a termodinâmica envolve esses três tipos de energia. Então, por exemplo, quando eu forneço energia térmica a um corpo, ou seja, eu aqueço aquele corpo, então eu vou provocar uma variação de energia interna. Como é que a gente sabe que a energia interna ali é a agitação das moléculas, né? Então a gente vai ver reações ali devido à adição de calor, né? Então, pessoal, os princípios da termodinâmica, ela é fundamentada nessa variação de energia, e a energia total de um sistema, ela é composta de duas parcelas, a chamada energia externa e a energia interna. O que que é essa energia externa? É as relações do sistema com o meio exterior. Então, por exemplo, quando você empurra ali, vamos dizer ali, empurra o carro, quer dizer que você está aplicando força de velocidade naquele carro. E a descida, por exemplo, o carro em uma rampa, seja ela numa descida ou numa subida, tem falado com energia potencial, que é gravitacional. Então, por exemplo, no momento que você tira ali na descida, tira o mão do carro, o próprio carro vai ter uma energia potencial ali de gravidade. Então, ela vai descer, né? Vai ter, então, inércia, vai vencer a inércia e vamos dizer, vai descer sozinho. E a energia interna é condições intrínsecas, né? Então, vamos dizer assim, é do próprio carro. Então, por exemplo, seria coisas dentro da chapa do carro, a energia térmica dentro ali do motor, né? Então, é mais micro, né? É a nível micro mesmo, é microestrutural, molecular, né? Nível molecular ali, né?
Então, seria mais a energia potencial de configuração e as energias cinéticas atômico-nucleares. Bom, essa parte aqui, pessoal, é mais pessoal da área da química. Então, o pessoal da área da química, eles vão entender a termodinâmica nesse nível de energia interna. Na nossa área aqui, por exemplo, que é a parte mecânica, elétrica, o que é que seja, a gente vai preocupar para a parte externa, né? Então, a gente não precisa preocupar mais ou menos como ocorre a termodinâmica do ponto de vista microscópico. Precisa, a gente só quer entender o fenômeno físico, macroscópico, né? Aquele que consegue enxergar ali, né? Mais ou menos como é no ar-condicionado, né? A gente não quer saber, por exemplo, como acontece ali a evaporação do fluido a nível molecular, o que que acontece quando a molécula lá do fluido vai colidir com a tubulação. Não precisa desses detalhes menores. A nossa preocupação é aqui, ó, na energia externa. Então a gente tem que preocupar com isso, né? Bom, então é o que vai falar aí, né, pessoal? Então, as moléculas de um material, ele vai ter energia tanto potencial quanto cinética, ele vai ter a variação de energia interna. Então, a forma de energia interna, pessoal, a gente vai ver aí que a energia interna é só uma forma da gente ver que nem tudo ali da parte macro, ele é convertido em trabalho. Então, pode ser que uma parte vai para a própria energia interna do sistema e a outra vai para fora. Então, é só uma forma ali mais ou menos de quantificar, né? Então, aí a gente tem um exemplo, ó, um trabalho realizado, por exemplo, de um pistão, né, de um gás ideal. Então, aqui eu tenho um pistão que está comprimindo aqui uma certa quantidade de gás, que está nessa pressão, a temperatura e nesse volume. No momento, então, que eu adiciono calor aqui nesse cilindro, o que que acontece? Vai aumentar, então, a energia ali do meu gás, né? Então, ou seja, as moléculas vão se agitar. O que que a tendência é? Aumentar a temperatura e aumentar o volume, mas eu posso estar a mesma pressão também, sem problema, só mudei o volume. Da mesma forma, se eu retirar calor, o que que acontece? Eu diminuo então a temperatura, né? E meu volume então diminui, mas eu posso também estar a mesma pressão. Então aqui é um trabalho que chama de trabalho à pressão constante, só vai ter variação de fato no volume. Então, considerando que é um gás ideal, esse é o chamado trabalho de expansão, né? Então, indo, pessoal, pegando, por exemplo, o ar comprimido, uma quantidade de trabalho, então, tem que ser efetuada sobre o gás. O que que é o ar? O que que é o compressor? Então, eu pego o ar atmosférico a uma determinada pressão e vou comprimi-lo. Então, ao comprimir esse gás, ele vai ficar a uma temperatura, sujeito a uma, perdão, a temperatura não, a pressão maior que a pressão atmosférica, né? Então, se eu comprimir, além da pressão aumentar, minha temperatura também aumenta, porque eu estou comprimindo esse gás, né? E ele vai aumentar em proporção à quantidade de trabalho, né? Então, aumento da temperatura do gás, conforme ele vai ser comprimido, também é um fenômeno comum e pode ser verificado, né? Então, por exemplo, quando a gente toca o compressor aqui, ó, o que que acontece ali? Está bem quente, tá? Por isso que tem a existência, né, dessas aletas, né? Parece um motorinho de Fusca aqui, ó, que é a troca de calor. Porque o momento que eu comprimo o ar aqui, ó, eu comprimo, a temperatura dele também está aumentando. Então, para não aumentar demais, de forma que o gás, por exemplo, o ar atmosférico, se aumentar demasiadamente o gás, ele vai tender a expandir naturalmente, tá? Ele vai ter uma espécie de explosão ali, né? Ele vai tentar aumentar. Isso para o quê? Para aliviar a pressão. Então, para isso, eu tenho que trocar calor. Eu preciso, de certa forma, refrigerar esse ar. Posso utilizar isso aqui, né, que é essas aletas que troca com ar, né? Então, o ar externo troca calor aqui com a parte do cabeçote do compressor, né? Ou posso utilizar a refrigeração a água, né? Onde eu utilizo uma espécie de radiador. Então, o radiador também é um trocador de calor, né? Então, eu troco água com o meio ali, né? Então, o calor vai para a água, né? A água, então, pega esse calor e joga para fora. Então, isso é a forma, então, de trocar calor, de, vamos dizer assim, refrigerar esse ar. Bom, só
só dar um adendo aí, pessoal. O que que é, por exemplo, eu estou só indo para uma outra área, mas também a área de gás. Por exemplo, motor turbo, né? O turbo compressor, o que que é? Ele pega o ar e comprime ele a uma alta pressão. Só que esse ar, ele está quente. E o ar quente no motor, ele não pega um melhor aproveitamento de explosão. Porque o ar quente, ele ocupa muito volume. Então, para ele ter uma melhor taxa de compressibilidade, o que eu preciso fazer? Tirar calor desse ar. Então, o que que eu utilizo? O chamado intercooler. Então, quando fala turbo intercooler, o intercooler é justamente uma forma de pegar o ar, tirar a temperatura dele e deixar o mais comprimido possível, o mais frio possível. No momento que ele chegar dentro da câmara de combustão ali, ó, ele está bem denso. Então, o meu ar frio ele é mais denso, ou seja, ele está mais compactado ali. Então, ali eu consigo injetar o tanto de combustível e melhorar ao máximo, ali ter o máximo da explosão. Então, o intercooler é para isso, para melhorar a compressibilidade do meu ar. Então, por isso que eu tenho intercooler. Então, isso, pessoal, é tudo nos conceitos, né, nos conceitos termodinâmicos. Então, voltando aí para o trabalho realizado aí no gás ideal, como eu falei, o trabalho é realizado, então, dado pela pressão, que é a mesma, e a gente multiplica pela variação de volume. Né? Então, por exemplo, numa expansão, então, quando eu expando um cilindro, o que que acontece? A minha variação de volume é positiva, então, meu trabalho é positivo. E como o trabalho representa, então, uma transferência de energia, meu gás, então, quando se expande, ele vai estar perdendo energia. Então, no momento que ele está se expandindo, vamos dizer assim, que ele está ficando mais folgado, né? Então, não está sob pressão, vamos dizer assim, está mais tranquilo. Embora esteja recebendo energia sob a forma de calor. Então, assim, tudo é uma questão do meu gás entrar em equilíbrio, né? E na compressão, a variação agora é negativa. Então, o meu trabalho ele é agora negativo. Então, quando o meu gás ele é comprimido, ou seja, eu estou injetando ali energia do meio exterior para comprimir esse gás. Então, por isso que é um trabalho negativo. Então, aqui, pessoal, eu tenho um exemplo. Ó. Então, tem aqui o meu gás no primeiro estado, com a pressão de 5 bar, é um volume de meio metro cúbico. E o segundo aqui, ele está a 5 bar e a um volume de 1,2 metros cúbicos. Então, o trabalho é pressão, que é multiplicado pela variação de trabalho. Então, 5 bar, eu vou transformar ele em newton por metro cúbico, ou newton por metro quadrado. E vou multiplicar, ó, 1,2 menos 0,5. Então, dá 3,5 vezes 10 a quinta joule. Então, dá 350 mil joules de trabalho para expandir esse gás, né? Bom, então, pessoal, a gente vai aí para as duas leis da termodinâmica. Então, no processo termodinâmico sofrido pelo gás, a gente tem dois tipos de troca de calor, né? Com o meio exterior. Então, a gente tem o calor trocado e o trabalho realizado, né? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela é geralmente denominada lei de conservação de energia, definindo que o calor efetivo transmitido, ele é igual ao trabalho efetivo realizado por um sistema, perfazendo, então, um ciclo, né? Então, a variação de energia interna, ele é dado pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior e seu trabalho, né? Então, assim, a energia interna não tem como você quantificar, você dá uma estimativa relacionando, então, calor com o trabalho útil. Então, aqui, ó, por exemplo, eu injetei aqui 20 joules de calor. E eu sei que aqui realizou um trabalho de 3 joules, então a variação interna aqui é de 17. A gente não sabe o que que é essa variação, o que que é exatamente essa energia interna. Só sei que se gerou 3 aqui por balanço de energia, a gente diz que é de energia interna. Ok, pessoal? Então, só para falar sobre o processo isocórico, o isobárico, né, então a gente tem o calor sensível com o volume constante e tem ali a pressão constante, né? A transformação isotérmica, onde eu tenho, então, que a variação de temperatura é zero, a variação de energia interna é zero,
né? Então, logo, o calor é igual ao trabalho realizado, né? Quando é isotérmico. Quando ele é adiabático, não tem troca de calor. E numa transformação adiabática, a minha variação interna, então, é igual ao meu trabalho, né? Então, pessoal, indo para a segunda lei da termodinâmica, para a gente encerrar aí, né? Bom, então a segunda lei da termodinâmica, ela apresenta um caráter estatístico, né? Ou seja, ela não é aquela, como eu falei, ele é um processo empírico, foi por observação de fenômenos, né? Então, os sistemas, ele evolui espontaneamente, segundo um sentido preferencial, segundo tendendo para um estado de equilíbrio. Então, por exemplo, a gente tem dois corpos ali, né? Um com temperatura maior que o outro. O que que é o calor? O calor é energia térmica em trânsito, né? Então, energia em movimento. Então, se eu tenho um corpo que está quente e um outro que está com menos temperatura, o que que é a tendência? É esse aqui mais quente a passar a energia térmica para o outro que está mais frio, né? E isso é o quê? Para a questão, isso na natureza, né, pessoal? É para atender o equilíbrio. Então, tudo que está mais quente tende a ir para o mais frio, até o que os dois atinjam o chamado equilíbrio termodinâmico, equilíbrio térmico, ou seja, os dois vão ficar com a mesma temperatura. Então, isso é o processo natural. Porém, o que não dá para fazer é o calor de algo que está mais frio para algo que já está mais quente. Isso não acontece. Então, isso na natureza, como diz, isso não acontece naturalmente. Se isso acontece, é com uma coisa de uma forma, vamos dizer assim, forçada. O nosso sistema de refrigeração é um sistema forçado, porque não tem como, pessoal, a gente refrigerar algo sem aplicar uma energia. No caso, que é a energia que a gente dá no compressor para ele gerar um fluido e retirar o calor do ambiente. Isso espontaneamente, naturalmente, não tem como acontecer. Então, essa é a chamada de reversibilidade. Então, não tem como. Tem como, por exemplo, a gente igualar. Então, por exemplo, se está calor aqui e frio lá fora, no ambiente externo, o que acontece? Tende a temperatura, se não, óbvio, se não tiver isolamento, é o calor sair do ambiente mais quente e ir para o mais frio. E tender ao equilíbrio. O que é o equilíbrio? Um mesmo com a mesma temperatura que o outro, né? Então, de certa forma, o nosso sistema ele não é espontâneo. Então, realmente precisa injetar trabalho, precisa injetar energia para poder gerar esse ciclo de refrigeração. Então, pessoal, o que que a segunda lei da termodinâmica diz em relação às máquinas? Então, é impossível construir uma máquina que seja retirar calor de uma fonte, né? Ou seja, pegar toda a fonte ali de calor ou de qualquer que seja de energia e converter em trabalho. É impossível. Então, a gente vê mesmo de fato que é impossível uma máquina 100% de eficiência. Mesmo motor elétrico, falando para os carros, a eficiência ainda é de 90%. Então, nem tudo que é, por exemplo, da energia elétrica, nem toda energia elétrica que vai, por exemplo, para o motor elétrico, ele é movimento. Ele é no máximo ali 90, 92, porque uma pequena parte ainda é por atrito, pode ser por perda de calor, perda de pressão, então você não converte tudo em trabalho, né? O calor dissipa na próprio motor, então nem tudo vai virar movimento. Então não tem como você converter integralmente em trabalho. Bom, pessoal, então na próxima aula aí eu falo sobre esses processos reversíveis, que aí a gente entende para a parte mesmo do ciclo de refrigeração aí, os processos reversíveis e a irreversibilidade, né? Que aí, de fato é o real, né? O que acontece mesmo na prática. Ok, pessoal, até aqui alguém tem alguma dúvida, questionamento? Tudo ok, pessoal? Pessoal, vocês estão aí?
Tudo ok por enquanto. Certinho, pessoal? Qualquer coisa, pessoal, sei que a matéria assim ainda tem essa um pouco parte teórica aí, mas à medida que eu vou mostrando isso no próprio ciclo de refrigeração, na refrigeração vocês vão entendendo esses fenômenos, fica mais fácil da gente observar eles, certo? Então, na próxima aula, eu creio que a gente começa a entender um pouco mais na prática isso aí, tanto no nosso ciclo de refrigeração. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou finalizando a aula aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vou finalizar então. Fiquem então todos com Deus aí. Um bom feriado e até a próxima.